Olá, estudantes de terceira série, mais um encontro em Geografia. Meu nome é a professora Joyce. Hoje o contexto é ligado à geopolítica específica do Oriente Médio. Dentro desse contexto, o objetivo da aula é entender o processo de formação histórica e geográfica que deu a essa noção que temos hoje dos conflitos existentes na região. Para que isso seja atingido, primeiramente a gente tem que ter uma noção da localização em que se insere o território do Oriente Médio. Dentro desse contexto de localização, observem que visualmente você já entende o nome Oriente Médio. Então nós vamos ter nesta área aqui, passando o meridiano de Greenwich, o meridiano de Greenwich que delimita a área oriental e ocidental. Quando olhamos toda esta área sendo oriental, percebemos que a região que fica no meio é derivada e dá a impressão de ser média, meio. E claro que como está na área oriental, nada mais interessante e fácil entendermos que o nome desta região, porque isso é uma forma de delimitação, de regionalização, chama-se Oriente Médio. Abrange, então, áreas asiáticas, aqui também está envolvida uma área africana, mas ela é primordialmente uma área asiática que delimita o meio entre Europa, Ásia e África. Perceba também que em termos de formatação conceitual da palavra continente, entendemos como continente uma área gigantesca do globo, ladeada por água. Então, olhando por essa perspectiva, nós temos na realidade um continente só, que forma a junção desses três, mas que economicamente, politicamente, para uma melhor visualização, temos então o continente europeu, continente asiático e continente africano. Dentro dessas peculiaridades, obviamente, aproximando um pouquinho mais a nossa imagem, nós vamos ter uma análise mais física da região do Oriente Médio. Então, nós, pela visualização, esse tipo de imagem já nos ajuda a traduzir algumas questões ligadas à topografia. Topografia relacionada à altitude. Nós podemos ver que nas áreas que têm um tom mais esverdeado, são áreas mais baixas. Áreas mais marrom, marrom claro, marrom escuro ou mais avermelhados, são áreas mais altas. Então, dentro dessa perspectiva, você já começa a ter uma noção e uma visualização de áreas mais altas e mais baixas. Levando em conta que nós sabemos que um rio sempre sai de uma área mais alta para uma área mais baixa, você também começa a entender a distribuição hídrica da região e ver por que ela é tão carente de volume hídrico, por ter áreas mais altas. Juntando a uma questão climática que assenta essa ausência ou essa carência de água, também verificamos uma área mais arenosa. Então, literalmente, visualizamos e vemos na região Oriente Médio um principal problema que é a carência hídrica. Mas, olhando a posição que está, ela é observada dentro da situação estratégica, porque temos aqui Oriente Médio e temos o finalzinho do Mar Mediterrâneo, aqui temos o Mar Vermelho e aqui já temos o Oceano Índico. Isso faz com que, obviamente, o Oriente Médio seja o berço, a matriz, por onde perpassam todo um fluxo comercial intenso de ligação de áreas do continente africano com áreas do continente europeu, com áreas do continente asiático. Então, já por aí entendemos que é um QG muito importante e politicamente falando. Dentro disso, lógico que vários conflitos se sucederam. Se nós buscarmos na história, vamos ver conflitos ligados à região por causa da sua posição estratégica na Segunda Guerra Mundial. Também vemos conflitos ligados à questão do petróleo, que por ser um território antiquíssimo, e pela movimentação das placas tectônicas, teve uma formação de um petróleo muito rico em material derivado do petróleo, é onde o petróleo talvez tenha uma qualidade superior no que diz respeito à extração de gasolina, além de ser berço religioso e que também gera discussão e conflito pelas questões inerentes e próprias de cada um no aspecto religioso, dos tipos cristão, judeus e
muçulmanos que também interferem na região. Então, olhar o Oriente Médio não é olhar apenas por uma visão simplista, e sim visualizar a sua posição estratégica, as suas carências e a origem de toda uma sistemática a qual está influenciando o mundo moderno. Então, o Oriente Médio é sim uma área que deve ser muito bem estudada. Características a mais que podemos ressaltar. Os árabes correspondem à maior parte da população. Dentro desse contexto árabe, entendemos que todo e qualquer povo que fala o árabe como idioma principal. Então, aqui aproveito para destacar o que a gente chama de mundo árabe. O mundo árabe não se restringe apenas ao Oriente Médio, ele avança. Por isso, aquele mapinha, vamos voltar um pouquinho, mostra a região do Egito, porque o Egito tem como seu idioma oficial hoje o árabe. Então, ele participa do chamado mundo árabe, que é, sim, toda aquela área em verde. Por isso que o Egito aparecia ali. Outras situações que podemos destacar também são as questões estratégicas ligadas ao petróleo, onde países como Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã disputam a venda, toda a situação emblemática do petróleo, regidos por uma organização chamada OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nessa situação, já falado o idioma árabe e que dentro dessa situação o berço religioso, tanto do judaísmo quanto do cristianismo e islamismo. Dentro disso, vamos agora formatar uma atividade. Essa atividade você deve fazer o seguinte, você deve imaginar um mapa conceitual. Vamos fazer diferente. Este mapa conceitual é o quê? Nós colocamos como uma base de um mapa, vamos fazer um círculo e colocar o Oriente Médio e vamos puxar flechas em volta desse contexto do Oriente Médio, onde você vai colocar características, algumas coisas que você lembre sobre o Oriente Médio. Ou seja, Oriente Médio, geografia, topografia, população, petróleo. Coloque em palavras que você consiga ter como importantes e vão puxando características. Voltamos já já para complementar o que vocês fizeram aí.
Então, alunos, vamos verificar. Olha o exemplo que eu dei aqui. É um exemplo de um mapa conceitual que vocês encontram facilmente na internet e dele é muito interessante para facilitar o estudo. Então, colocamos o Oriente Médio no meio e vamos puxando flechinhas, onde nós destacamos a localização, os aspectos físicos, algumas questões ligadas a características gerais, como o berço das religiões, o nome das religiões, a questão do petróleo e essa diversidade e riqueza do petróleo, islamismo, falamos também de grupos radicais, que ainda nem mencionamos, mas já dá para vocês colocarem, algumas questões ligadas a terrorismo ou disputas territoriais, questão da ONU, Palestina, Estado Islâmico, ou seja, o mapa conceitual ele é interessante porque ele dá um veículo diferente para você, uma dinâmica diferente para que você visualize a matéria de uma maneira até mais interessante. Você pode fazer colorido, você pode colocar com letras diferentes, isso faz com que você fixe melhor o conteúdo e entenda de uma maneira bem dinâmica o que é falado no aspecto geral. Dentro disso, lógico, vamos entrar nos conflitos religiosos do Oriente Médio, que é, logicamente, um dos mais difundidos aspectos conflitantes da região. Dentro desse aspecto, obviamente, a gente percebe a antiquidade dessa região, que desde muito antes de Cristo já fazia toda essa estrutura emblemática religiosa na região, na localidade. Dentre o aspecto cristão, ainda temos a inserção do aspecto islâmico, que se deu a partir do século VII, com o advento do profeta Maomé, e que fez com que um novo berço, uma nova religiosidade, uma nova sistematização entrasse naquela área que antes já tinham outras situações, outras derivações religiosas. Dentro da situação islâmica, vai se diferenciar dois grupos específicos, os sunitas e os xiitas. Dentro dessas características, os sunitas são mais ortodoxos e eles aceitam de maneira mais literal, mais emblemática, as palavras de Maomé. Dentro do aspecto xiita, nós vamos ter descendentes que aceitam, logicamente, a descendência de Maomé, mas também defendem interpretações, como em qualquer religiosidade que nós observamos. Sempre uma ala mais literal e uma ala mais contemporânea que faz uma abrangência às determinadas observações ou interpretações a respeito dos estudos pertinentes à religião. Lógico que isso também vai ter uma emblemática situação a partir da ONU, que a partir de 1947 determina que aquela área do Oriente Médio tem uma região destinada para a formação do Estado de Israel. Essa situação bastante conflituosa fez com que muitas pessoas literalmente fossem envolvidas em uma sistemática saída meio que obrigatória da região, o que não deixou ninguém satisfeito. Então, a forma como isso foi feita, da inserção de pessoas e da sistemática retirada de outras de uma maneira quase que arbitrária, fez que se instalasse na chamada área do Estado de Israel uma problemática que até os nossos dias não conseguiu ser resolvida. Aqui nós vamos perceber a região antes da emblemática entrada dessa situação da ONU, então em 1946, como é que era? Então era uma região chamada Palestina. Depois, com a implementação do Estado de Israel, sistematizamente pegar essa região e transformar em Israel. A partir dessa situação de Israel, que é um nome antiquíssimo para a mesma região e tinha também um reino maior ainda anterior, ou seja, é jovem agora nesta conformação, mas já foi antigo antes. Nisso ainda confronta-se as questões de localização e da questão de literal distribuição topográfica e que chega aos nossos dias com uma conformação em que não se aceita o desenho do Estado de Israel. Por esta razão é que eu não chamo país Israel. Eu tenho uma constituição política, eu tenho uma constituição literal da região, então eu tenho um Estado, mas eu não tenho um país, porque ainda existem conflitos de pessoas e de grupos que não aceitam o desenho que o país tem na conformação atual.
Várias foram as situações que levaram a conflitos na região, várias as invasões e várias as sistemáticas discussões a esse respeito. Outra questão que não podemos deixar de falar é o petróleo. Dentro disso, já falamos, as jazidas são conhecidas por sua riqueza e elas se distribuem ao longo do todo o chamado Golfo Pérsico, que em termos de posição estão naquela área chamada do Golfo Pérsico. Aqui temos Omã, aqui a parte leste da Arábia Saudita e a parte sul do Kuwait e parte oeste do Irã. E nessas jazidas, aqui já numa outra sistemática, percebemos que tem 60% da reserva do planeta, dentro daquela perspectiva de que é uma reserva rica em vários produtos petrolíferos, dentre eles a gasolina. Dentro disso, basicamente esta observação é necessária para que você tenha uma noção do que isso configura. Então, aqui alguns países, e até incluindo o Brasil, e aí você percebe o que é a OPEP, que são os países exportadores de petróleo, ou seja, temos petróleo em várias outras localidades, mas dependendo do tipo do petróleo e o volume a que se destina, nós não temos uma condição de exportar em alguns lugares. Já alguns países como Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, além de ter uma produção própria, o volume é tão denso, tão enriquecedor, que ele possibilita a exportação. E isso, logicamente, faz com que, olhando a região do Oriente Médio, a gente entenda por que o petróleo é tão conflituoso lá. Vamos agora a uma atividade. Dentro dessa atividade, nós vamos observar o seguinte: o Islã foi o alicerce sobre o qual se ergueu o grande império, mas o mundo árabe não se confunde com o mundo muçulmano. O Oriente Médio é um núcleo histórico e cultural do Islã e do mundo árabe, que é foco de conflitos geopolíticos, nacionais e religiosos. Com base no texto acima e nos conhecimentos sobre a cultura árabe do Oriente Médio, qual a diferença entre mundo árabe e islamismo? Veja que nós falamos um pouquinho, identifiquei com vocês o que era o mundo árabe, identifiquei com vocês o que é o islamismo. Então, dentro dessas características, qual é a diferença principal que você salienta aí para que fixemos bem esse conteúdo? Volto já já.
Então, bora lá. Dentro da característica, novamente, aluno, quando hoje fizemos aquela experiência do mapa conceitual, também, se quiser aqui, faça o mesmo. Coloque na região central uma palavra-chave, no caso, Oriente Médio, e volte àquelas questões ligadas ao Oriente Médio para destacar todas as características inerentes ao Oriente Médio. Dentro dessa perspectiva, já mencionamos que o mundo árabe é todo o país que tem como seu idioma oficial o árabe. E já o islamismo é uma religião onde a pessoa do Islã, que obedece ao Islã, que é o alicerce religioso, pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, a palavra Islã ou islamismo não é ligada a uma área, é ligada à religiosidade. Desta forma, nós podemos aqui ter uma sugestão de resposta onde você destaca esta diferença, que quando nos referimos a mundo árabe, estou me referindo a países que têm como idioma principal o árabe. E aí alguns estão no Oriente Médio e outros não estão, como é o caso do Egito, no continente africano. Já quando nos referimos à palavra islamismo, estamos referindo a uma religiosidade e ela sim pode estar em qualquer lugar do mundo, desde que a pessoa acredite e siga os preceitos islâmicos, sejam eles ortodoxos, sunitas ou não os xiitas, ok? Dentro dessa perspectiva, fechamos este aspecto ligado a questões conflitantes do Oriente Médio. Rápido, literalmente uma rápida pincelada, vale a você se aprofundar nas questões islâmicas, aprofundar nas questões do Oriente Médio, questões ligadas a petróleo, para você entender que lá a região é berço de uma estratégia muito grande, tanto política, quanto econômica e também religiosa. E que, logicamente, essas características fazem com que toda aquela localidade seja foco de disputas, foco de interesses, tanto políticos quanto econômicos. Espero que vocês tenham atingido o nosso objetivo, que foi entender um pouquinho sobre isso. Até um próximo encontro. Tchau!